Nesta noite eu quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem veio hoje aqui para receber a bênção, deu glória bem forte. Amém. Conforme o tamanho da sua glória, será o tamanho da sua vitória. Abram suas Bíblias, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer ao meu pastor presidente, o pastor Magner de Cássio Ferreira, por mais uma vez ceder esse seleto púlpito para nós ministrarmos a palavra de Deus. Agradecer os demais obreiros que estão aqui nesta noite, também o segundo vice-presidente, pastor Jorge, que nesta noite representa aqui o pastor, presidente, e demais irmãos que aqui estamos nesta noite, adorando ao Senhor. Deus tem uma bênção para cada um de nós. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós leremos alguns versículos que diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas sandálias. E assim ele fez. Disse-lhe mais: lança às costas tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-se e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Antes de você se assentar, diga para o seu irmão que está à sua direita ou à sua esquerda, diga o seguinte: a oração abre portas. Diz: a oração traz vitória. Diga: a oração traz visão. E nesta oração, você receberá de Deus a sua bênção. Sentados, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. O Senhor está presente nesta noite, o Senhor está aqui para fazer milagres na nossa vida, o Senhor está aqui para transformar a nossa história, o Senhor está aqui para curar as nossas enfermidades, o Senhor está aqui para nos levantar e nos fazer seguros, o Senhor está aqui para dar resposta às nossas ansiedades, o Senhor está aqui para fazer você caminhar por lugares seguros.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro de história, história da igreja. A igreja no seu primeiro tempo, ou nos primeiros dias. E este livro foi escrito por Lucas, o apóstolo, o médico, e traz umas informações importantíssimas sobre a igreja. Também é chamado do Atos do Espírito Santo, porque foi neste tempo em que o Espírito Santo desceu ao tabernáculo. Aquele que o Senhor tinha prometido, queria para o Pai, mas enviaria o Consolador. E naqueles dias, o Consolador desceu. Então, Atos dos Apóstolos é um livro importantíssimo, principalmente para os estudantes da história da igreja cristã. A igreja crescia, e por ela estar crescendo, ela incomodava muita gente. Todas as vezes que um grupo religioso, um grupo de cristãos começa a crescer, começa a incomodar. Se alguém começa a pregar de uma maneira extraordinária, cheia da unção, incomoda muita gente. Se alguém canta cheia de unção, incomoda muita gente. Se o ministério de alguém começa a crescer, incomoda muita gente. Se uma igreja começa a crescer, incomoda muita gente. Mas a gente não deve se preocupar, porque o crescimento virá, vai incomodar o inferno, mas nós seremos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorifica o Senhor, Ele está aqui. A igreja crescia, incomodava o povo. O Sinédrio naquele tempo tinha perdido um dos seus mais importantes homens, chamado Saulo de Tarso. Um homem conhecedor da teologia, filósofo, um homem culto, e que perseguia com eficácia os cristãos. Mas a caminho de Damasco, este homem teve um encontro com o Senhor Jesus. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. De um fariseu, ele passou a ser um cristão. De um perdido, ele passou a ser salvo. De um perseguidor de Cristo, ele começou a defender a doutrina do Senhor e a dizer que o Senhor tinha tido um encontro com ele. E por muitas e muitas vezes, o apóstolo Paulo agora citava que ele tinha as marcas de Cristo, que agora ele já não mais vivia, mas Cristo é quem vivia nele. E o Sinédrio tinha perdido este homem tão importante, e mais calorosamente eles perseguiam os cristãos. E os cristãos corriam de um lado para outro, se escondendo da perseguição para não serem mortos. E surge então o rei Herodes Agripa I. Este homem era neto de Herodes, que perseguiu Jesus, ou perseguiu as crianças, na época de Jesus, que matou muitos infantes. A turma de Herodes não era fácil, como também um deles mandou cortar a cabeça de João Batista. Eram assassinos, eram cruéis, eram desumanos. E aqui agora estava reinando este homem. E ele tinha sido eleito pelos romanos para ser um dos reis. E ele queria agradar os romanos, porque ele tinha por eles sido nomeado. Também ele queria agradar os judeus, que estavam perseguindo os cristãos, porque os judeus ele governava. Então ele ficava agradando os dois lados. E os cristãos era o fato em que ele podia fazer e agradar os dois lados. Era uma personificação do inimigo perseguindo os cristãos.
Não é diferente até o dia de hoje. O inimigo sempre estará perseguindo de uma forma ou de outra os cristãos. Mas quanto mais o inimigo perseguir, mais a igreja vai crescer. Quanto mais o inimigo perseguir, haverá mais cura dentro da igreja. Quanto mais o inimigo perseguir, haverá mais batismo com o Espírito Santo. Quanto mais o inimigo perseguir, mais glória e aleluia. A sua igreja dirá aos céus e dirá: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Nesta perseguição, ele consegue lançar a mão de dois homens importantes. Tiago, irmão de João, que foi chamado por Jesus de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Lança a mão de Tiago, lança a mão de Pedro, dois ícones da igreja cristã. Tiago, ele manda matá-lo à espada. A igreja recua, a igreja fica acuada, assustada, num canto, sem saber como agir, como fazer. Os seus líderes estavam sendo perseguidos. Agora, dois importantes líderes estavam presos, um morto, foi preso e foi assassinado. Agora Pedro na prisão também estava preparado para ser morto. A igreja não sabia o que fazer. A igreja não sabia qual atitude tomar. Talvez reuniram e disseram: vamos fugir, vamos correr para outra cidade. Mas se sairmos daqui, no caminho nós poderemos morrer ao fio da espada. Mas eles tomam uma posição diante da situação. Vamos orar. Pedro estava sendo preso pela terceira vez. A primeira vez encontra-se no livro de Atos, capítulo 4, verso 3, que após a cura do coxo da Porta Formosa, que ele vai dar aquele discurso lindo no templo, Pedro é preso, é levado ao cativeiro, depois ele levado ao Sinédrio, e dá uma explanação espetacular sobre Jesus Cristo, que deixa aqueles homens atônitos, porque eles não estavam olhando pela palavra que Pedro estava dizendo, mas pelo fato dele ser um pescador. Um homem simples, pescador, estava falando tão quanto um filósofo. A explanação linda de Pedro para aqueles homens deixou eles atônitos. Como pode uma pessoa tão simples, um pescador, falar com tanta galardia, com tanta sabedoria, de algo que ele não teve como ler, como pesquisar, nem a Torá talvez ele saiba ler, mas ele está falando de algo que toca os nossos corações. Pedro tocou o coração daqueles homens, Pedro tocou a alma aquelas pessoas que estavam ali. Depois Pedro foi preso uma vez mais. Encontra-se em Atos capítulo 5, a partir do verso 17, que o sumo sacerdote e os saduceus lançam os apóstolos na prisão, e ali acontece um milagre. Eles estão na prisão, e o anjo chega lá e tira os apóstolos da prisão, e quando eles estão reunidos, e perguntam sobre os apóstolos, alguém chega e diz: olha, nós fomos lá, eles não estão lá, mas as portas estão fechadas, cerradas. Algo milagroso aconteceu. Mais uma vez, o Senhor dando livramento ao seu povo. O Senhor sempre dará livramento a todos nós. Estamos vivendo dias cruéis. Estamos vivendo dias em que o inimigo tem atacado, não somente lá fora, mas tem atacado a igreja. Nós vemos ministros, nós vemos crentes sendo atacados. Mas nesta noite,
eu quero trazer através desta mensagem uma lição para todos nós. A oração, ela é eficaz. A oração, ela faz mudar a atitude. A oração, ela pode mudar a nação. A oração, ela pode mudar o estado. A oração, ela pode mudar o município. A oração, ela pode mudar a sua comunidade. E agora estamos vendo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, sendo preso pela terceira vez. E estava ali Pedro, algemado, do seu lado 2 soldados, e um quaternário de soldados tomando conta, eram 4 quaternários, quer dizer, 16 soldados, para segurar um homem. Mas sabe por que isso? Porque Herodes sabia que por 2 vezes ele já tinha sido preso, por 2 vezes eles se livraram. Herodes tinha conhecimento de que Jesus, eles mataram Jesus, colocaram Jesus dentro de um túmulo, lacraram, colocaram um soldado tomando conta, mas ele sabia que Jesus ressuscitou, que a porta foi aberta, a pedra foi tirada, e os cristãos proclamavam isso, que o Senhor tinha sido liberto. E ele tinha medo, e a preocupação de uma vez mais acontecer. Então ele arrumou 4 soldados para cada tempo, 16 soldados, tomando conta, para que em momento algum, Pedro ficasse ali sem a guarda. Irmãos, quando Deus quer fazer, quando Deus quer livrar, podem fazer o que fizer, pode botar guarda, pode botar as pessoas contra você, seus vizinhos, seu colégio, sei lá o que for, mas o Senhor vai te livrar. O Senhor vai te amparar, o Senhor vai mudar a sua vida. Glória a Deus. E ali estavam aqueles soldados, tomando conta daquele homem, e como eles sabiam que não podia dormir ou cochilar, porque senão pescoço ia prêmio, eles estavam bem atentos. E Pedro dormia. Pedro dormia. Preso, algemado, Pedro dormia. Eu perguntei, mas por que Pedro dormia? Eu não dormiria. A pessoa presa, sabendo que no dia seguinte meu pescoço ia a prêmio, eu dormi. Pedro dormia. Pedro dormia, a igreja orava. Pedro dormia, a igreja orava. Pedro dormia e a igreja orava. Pedro dormia e a igreja orava. Herodes pensou, bom, estamos em festa, a festa dos pães ázimos, que de acordo com a tradição judaica, o pão ázimo representava a necessidade da saída do Egito às pressas, e não dava tempo para fermentar a massa do pão. Então eles saíram com o pão sem fermentar, então era chamado de pão ázimos, e depois este pão foi usado na festa, e até hoje é usado na festa da Páscoa. E este pão, o pão ázimo, foi o pão que o Senhor Jesus levantou na noite que ele seria traído. Ele levantou e apresentou ao Senhor. O pão ázimo estava sobre a mesa, pois era a festa da Páscoa. Ele levantou este pão para os céus e disse assim, ó, este aqui representa o meu corpo. Estavam na festa dos ázimos, ou dos pão ázimos. Ele disse, os judeus estão cuidando da sua festa. Mas assim que terminar, pela manhã, bem cedinho, vou pegar Pedro e vou matar em praça pública, para que todos possam saber que eu tenho poder.
Mas enquanto Pedro dormia, Herodes dormia e os soldados acordados, de repente Pedro está lá, talvez até roncando, né? Roncando alto. Os soldados falaram: para de roncar, rapaz. Porque quem dorme assim acaba, né, roncando mesmo, fica à vontade, descansa. Aí o anjo vem e diz: Pedro, ele levanta e olha. Uma luz iluminava todo o local. Porque ali era um lugar frio, um lugar, talvez tivesse no máximo uma lamparina, mas era um lugar frio. Não eram como prisões hoje. As prisões naquela época eram feitas nas pedras ou embaixo, no porão. Pastor João esteve lá, viu, né, como eram as prisões naquela região lá. Ele disse: Pedro, acorda, Pedro. Pedro olha, vê a luz, porque aonde o Senhor entra, a luz entra. Alguns tradutores dizem que esse aí foi o Senhor na teofania, quer dizer, Deus se mostrando como um ser, que a fania oculto, Deus. Então Deus se mostrando. Outros dizem que não, porque a Bíblia que traz o anjo e a Bíblia que traz um anjo. Mas sendo o anjo ou um anjo, a verdade é que um anjo esteve lá e libertou a Pedro. Aí ele fala uma coisa interessante: Pedro, vamos embora. Pedro olha, as cadeias caem. O anjo não tocou nele para as cadeias abriram sozinho. É o poder de Deus. Quando entra o poder de Deus, as suas cadeias caem. Aquilo que tem feito para que te aprisione, não deixe você caminhar. Se é uma palavra que alguém levantou e falou contra você, se é uma questão de enfermidade, ou uma situação financeira, ou outra coisa, quando Deus entra em ação, as cadeias caem. Eu vim dizer nesta noite, se há algo que está aprisionando a sua vida, prepare, porque nesta noite, em nome de Jesus, as cadeias cairão, e você sairá vitorioso desta casa, e dizendo: o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor mudou a minha história, não vou ficar mais aprisionado, não vou ficar mais parado, não vou ficar mais em cadeia, mas eu vou caminhar firme, porque o anjo do Senhor que acampa ao meu redor já disse que eu vou ser vitorioso. Glorifique o nome do Senhor. Pedro dormia e a igreja continuamente orava. Pedro, naquela situação desconfortável, preso, talvez com fome, sede, preocupado, sim, dormia, mas preocupado, porque a morte estava vindo sobre ele. Mas tinha uma coisa interessante, irmãos, que Pedro tinha consciência de que não ia morrer. Há um jargão que dizem aí, Deus, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Quando nós estamos na vontade de Deus, realmente isso cumpre. Porque Deus promete, Deus cumpre as suas promessas. Mas muitas das vezes nós não chegamos à promessa de Deus, porque saímos dos propósitos de Deus. Imagina se Deus usa alguém aqui e diz: olha, eu vou te levar para você ministrar em outros países. Oh, glória a Deus, aleluia, o Senhor falou, vai cumprir. Não tira o seu passaporte, não. Não prepara a sua mala, não. Não procure aprender a língua do país que você vai. Não faça um curso de missiologia.
Não faça um curso teológico para ver se vai acontecer. A promessa está, mas você não entrou na promessa. O Senhor chega aqui nós temos um médico, Dr. Arraes. Imagina se Deus falasse com ele e dissesse alguns anos atrás, disse, olha, vou te fazer um médico, você será um médico, e eu vou pegar esta tua profissão e vou usá-la na minha casa para abençoar pessoas. Ele, beleza, o Senhor prometeu, vai cumprir. Não fizesse a faculdade de medicina, não estaria aqui, pastor? Não. Deus promete, mas você tem que entrar na promessa de Deus. Deus te prometeu algo, entre na promessa de Deus. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar, mas entre nesta bênção do Senhor, entre nesta promessa, porque Ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu me lembro quando, no dia do meu batismo, uma irmã, após o batismo, chegou perto da minha mãe e disse assim, eu já tinha tido outras vezes promessas iguais, mas ela disse assim, olha, quando o seu filho saiu do tanque batismal, eu vi como se fossem obreiros, estendendo as mãos sobre ele e o consagrando pastor. Eu tinha 15 anos de idade. Cumpriu a promessa? Sim, mas eu fiz um curso de teologia, eu entrei na escala de trabalho, eu fui diácono, eu fui presbítero, fui evangelista, e hoje eu sou pastor. Cumpriu-se. Imagina se eu sento e diz, o Senhor prometeu, Ele vai me fazer um pastor, serei pastor. E pronto, é promessa de Deus. Mas se eu não tivesse entrado no caminho, na vontade de Deus, isso não teria acontecido na minha vida. Deus falou, e quando Ele fala, Ele cumpre, porque a palavra dEle é verdade. Nós aqui falhamos e não aceitamos aquilo que o Senhor falou, ou não entramos nas promessas de Deus. Pedro estava sabendo que ele não ia morrer. Por quê? Porque lá em João, capítulo 21, 18, registra uma palavra de Jesus para Pedro. E como eu acabei de dizer, quando Jesus fala, ele cumpre. Está escrito assim, Jesus falando para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro era novo, cingia a si próprio e ia para onde queria. Aí o Senhor fala uma coisa extraordinária que provavelmente passou na mente de Pedro. Disse assim, mas quando for velho. Pedro não era velho ainda. Mas quando for velho, outro vai lhe cingir. E o levará para qualquer lugar, mesmo sem a sua vontade, na velhice. O Senhor estava dizendo, você não vai morrer, você vai ficar velho. As perseguições virão, você irá à prisão, mas você não vai morrer, porque promessa na tua vida é que você fique velho, que apacente as minhas ovelhas. Pedro sabia disso. Ele tinha essa promessa, irmão. Então, por isso ele dormia. Ele falou, eu vou dormir porque eu sei que eu não vou morrer, porque alguma coisa o Senhor vai fazer, porque Ele prometeu que eu vou ficar velho. E se foi o próprio Jesus que disse isso para mim, se eu vou ficar velho, eu ainda não estou velho. Portanto, Deus vai cumprir aquilo que prometeu na minha vida. Deus talvez te fez alguma promessa. O tempo está passando, os dias estão passando, mas creia, irmão, se a promessa de Deus está sobre a sua vida e você está entrando na vontade de Deus, ela vai se cumprir. Não se preocupe, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com as estações. Deus vai fazer valer aquilo que Ele falou na sua vida. Oh, riande queimas turianas. Eu acho tão interessante.
a atitude da igreja. Quando Pedro estava preso, a igreja não fez nenhum boicote dizendo: é o seguinte, não vamos comprar nenhum produto de Roma, para a gente pressionar as autoridades a libertar a Pedro. Não vamos fazer boicote. A igreja não tomou essa posição. A igreja não fez protestos, passeatas, marchas pelas ruas com placa: liberte a Pedro, liberte a Pedro, liberte a Pedro. Não, a igreja não fez isso. A igreja também não montou nenhum esquema secreto para livrar a Pedro. Também não. Vamos montar aqui um esquema, a gente vai fazer assim, você entra por ali, você entra, vê uma janelinha, você penetra lá, você que é mais magrinho, e a gente vai lá tirar Pedro. Não, a igreja não montou nenhum agente secreto ou algum esquema estratégico para livrar Pedro. A igreja não pediu nenhum socorro político à corte romana ou algum sacerdote que intercedesse por Pedro para livrá-lo. Porque a igreja sabia que tudo isso tem a sua validade. Mas aquele momento era crucial. E aquele momento não poderia ser usado ferramentas humanas. Tinha que ser ferramentas espirituais. A igreja tomou consciência que aquilo ali não era somente uma atuação humana, mas ali havia também uma atuação espiritual por trás daquilo. E para coisas espirituais nós lutamos com coisas espirituais, porque o ataque é espiritual. Então nós vamos fazer a mesma coisa, vamos para o combate. Qual é a arma? A oração. Qual é a arma? A oração. Qual é a arma? A oração. Vamos combater com a oração. Pedro levantou-se. De repente, as coisas de Deus, é interessante, como às vezes a gente espera anos e anos e anos, sonha, e não acontece. Vai um ponto, porque nós somos humanos, a gente já para até de sonhar ou pensar. Aí neste momento, de repente acontece. Mas eu esperei tanto tempo. Agora aconteceu de repente. Deus ama fazer a coisa de repente acontecer. Deus ama surpreender-nos. Talvez você já desanimou daquilo que você pediu a Deus. Talvez você desanimou dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus vai lhe surpreender. Deus vai lhe surpreender. Fala uma vez mais: Deus vai lhe surpreender. O basturicando é basturiando laias. A presença de Deus aqui é muito forte. Quem está sentindo a presença de Deus, levante a mão, glorifica a Deus. De repente, o anjo chega. De repente, as algemas caem. Aí ele diz: cinge-te. Pedro, cinge-te. Calça a sandália. Cingir tinha um significado judaico muito forte e muito lindo. Cingir é cingir com cinto. A pessoa colocava o cinto e por onde ele passava, as pessoas olhavam ele com o cinto e diziam: essa pessoa tem autoridade sobre a sua casa. Conforme o tipo de cinto, ele saberia que a pessoa tinha uma autoridade política ou religiosa. O cinto denotava autoridade. Por isso que nós herdamos algumas coisas e que, alguns tempos atrás, os filhos eram corrigidos com cinto. E isso mostrava para a criança que o pai tinha autoridade. Claro que isso mudou e hoje nem se pode fazer isso por causa do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente.
Hoje a correção é feita até porque o mundo é diferente, o pensamento é diferente, as emoções são diferentes e a estrutura psicológica de todos são diferentes da geração de hoje. Então hoje se ganha no diálogo, na conversa e de vez em quando com alguns limites, porque muitas das vezes o pai não sabe dar limite aos filhos e acaba perdendo o filho. Então dá-se o limite. A criança, desde pequena, ele tem que saber que tem limites. O que ele pode, o que ele não pode fazer, aonde ele pode tocar, aonde ele não pode tocar, o que ele pode falar, o que ele não pode falar. E a gente às vezes fica triste, irmãos. A criança pequenininha ouve muita coisa. E às vezes ouve alguém falar um palavrão que ele nem sabe. E vem fala perto do pai. E o pai dá risada, ah, que gracinha, meu filho. Irmãos, você não vai bater no seu filho, claro. Mas a criança, ela já entende desde o ventre, isso diz a ciência, desde o ventre a criança percebe o que passa pelo lado de fora. Senta com ela, conversa, olha isso aí, Deus não se agrada, o papai do céu não se agrada. E tem a sua linguagem que você vai falar com a criança. E a criança vai sempre aprender aquilo. Tem criança que a gente ensina, criança fala assim, né? Quando ele vai mexer, ele fala assim, não pode mexer. Ele mesmo bate na mão, porque ele já sabe que tem um limite para fazer. É bom que nós saibamos isso, nós estamos num culto de doutrina, um culto de ensino, porque muitas das vezes nós temos dúvidas, como a gente agir em determinadas situações em casa. Então, diálogo com a esposa, com os filhos, converse, coloque as suas posições, porque toda a formação da criança será formada conforme os pais. Se o pai espanca a sua mãe, vai acontecer que o filho vai aprender e achar que aquilo é normal, mesmo depois ele sabendo que está errado, mas ele vai colocar no seu pensamento, na sua formação, no seu conjunto emocional, de que bater faz bem. Então, queridos irmãos, cingir dava a ele a posição de autoridade. Ele disse, cinge-te, Pedro, para que quando você sair, todos saibam que você está com autoridade, porque a autoridade foi lhe tirada. Herodes tirou a autoridade de você, tomou o seu cinto, mas pega o cinto de volta, cinge-te, porque você vai sair daqui com autoridade. Deus nesta noite quer dar autoridade à sua igreja. Cinge-te, irmão, com o cinto da santidade. Ele disse, agora a calça é sandália. Colocou o cinto, agora a calça é sandália. Pedro foi e calçou a sandália. A sandália tem um significado muito grande, tanto na cultura judaica quanto até a nossa. O que a sandália faz quando calçamos? Ela evita que nós nos machuquemos o nosso pé, que a gente pise num espinho, num prego, alguma coisa e nos machuque. E a sandália também tem um significado espiritual, porque ela também significa a divulgação do evangelho. O anjo estava dizendo, olha, você foi chamado para ser apacentador, você foi chamado para ser um pastor, então coloque esta sandália, porque ela é símbolo da propagação do evangelho de Cristo. Coloque, você não vai sair daqui sem a sandália, coloque a sandália nos teus pés e vamos em frente. Aí ele olha para Pedro e diz, tem mais uma coisa, Pedro, agora se você pega a sua capa e lança nas costas. Não era lançar, né, igual o paletó aqui, sair assim. Não, era vestir mesmo, era o revestimento. Mas o diz lançar sobre as costas. Com outras palavras, o anjo estava dizendo, você vai estar revestido e as suas costas guardadas, revestida. E ninguém vai poder te atingir pelas costas. Você estará com a capa sendo guardado. E Pedro estava sem a capa, Pedro estava sem a sandália, Pedro estava sem o cinto, ele estava só com aquela roupa que era costume dos judeus. Eles botavam uma capa, que a capa também tinha os seus
a sua simbologia de status, conforme você olhava alguém com a capa, você sabia se ele era nobre, se ele fazia parte do sinédrio, se ele era um sacerdote, ou se ele era uma pessoa pobre, ou se era até mendigo. Cada um tinha um tipo de capa. Na Bíblia, nós temos cerca de 8 capas diferentes, que hoje na mensagem não é para isso, mas o irmão pesquisar, o irmão vai encontrar 8 tipos de capas diferentes que a Bíblia cita. E esta capa de Pedro, ele lançou sobre as costas. Ele disse: agora, está com o cinto? Estou. O anjo está com a sandália? Estou. Já lançou sobre você a capa? Sim. Então segue-me. Venha. Venha, segue-me. E Pedro não questionou: mas e os guardas? Não, Pedro sabia. E quando a proteção de Deus, quando a graça de Deus, quando o poder de Deus vem sobre a nossa vida, a gente segue porque sabemos que temos vitória, sabemos que vamos passar por lugares difíceis, mas naquele momento os soldados ficaram cegos, eles não viram nada, eles não viram o anjo, não viram o Pedro saindo, eles ficaram todos ali quase que cegos, era invisível, e Pedro saiu. Passou pela primeira guarda. Eu acho que Pedro fez assim, estava ali os guardas, né? Ele passou. Primeiro grupo de guarda nós passamos. E o anjo, vem, segue-me, 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 segue-me. Aí Pedro passou pela segunda guarda. Os guardas estão lá. Pedro. O anjo segue-me, segue-me, segue-me. Aí chega, tem a porta de ferro, que não era uma porta de ferro levinha, não, era uma porta de ferro grossa, pesada, com ferrolhos. Aí chega o anjo, dá aquela meia paradinha, né, que a gente faz na porta do shopping. Pedro atrás, a primeira porta automática, foi o Senhor que fez. Eu acho que quem criou esse negócio de portão automático, porta automática, acho que leu a Bíblia. Ele falou: aqui tem, ó, então vou criar aqui também um sistema aqui. Porque parece que tinha sensor de presença. Claro que tinha presença do Pai, presença do Filho, presença do Espírito Santo. E a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo abre portas, quebra ferrolhos, destrói lanças. E aquele que está com a proteção do Senhor, ele passa vencedor. E Pedro sabia que agora ele era um vencedor. Quando a porta... Irmão, se a porta soubesse falar, pastor Arraes, doutor Arraes, se a porta soubesse falar, quando o anjo chegou, a porta falou: é para eu abrir, né? É para eu abrir. Porque tu podes até passar por mim, mas ele não. Ele é físico. É para eu abrir. Se a porta pudesse falar, tinha dialogado. Falou: é para agora, não é para amanhã não. Abra agora. A porta... E Pedro passa. O anjo na frente e Pedro atrás. O anjo na frente e Pedro atrás. Quando chegou a uma distância, a Bíblia não relata, mas provavelmente o anjo vai: fica aí, estou indo. Pedro vai, caminha até a casa de Maria, mãe de Marcos, onde eles estavam orando. E eles lá orando, com o rosto no pó, diz: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. E orava. Aí Pedro chega e... E eles estão lá orando: Senhor, liberta Pedro, Senhor. Aí eles vão batendo, aí eles falam: agora provavelmente descobriram a gente. Vamos ser todos mortos. Senhor, tenha misericórdia. Aí Rode, a criada, uma jovem Rode. A Rode sai lá, chega até a porta fechada, eles orando. E Pedro: sou eu, sou Pedro.
Sou Pedro, abra a porta para mim, eu sou Pedro. Eu estou livre da prisão, por favor, abra a porta. Para mim, eu não posso ficar aqui para lado de fora muito tempo. Ela, ao invés de abrir a porta, ela vai lá e chama a irmã que está na oração, de joelho. Irmã, Pedro está aí. Rod, deixa a gente orar. Pedro está aí. Deixa a gente orar, não perturbe, deixa a gente orar. Pedro está lá para morrer, nós estamos aqui clamando, Pedro está aí. Eu conheci a voz dele, Pedro, menina, acalme seu coração, é o anjo de Pedro. Sabe por quê, irmãos, que foi citado isso? Porque há uma tradição judaica, que eles creem, que cada pessoa tem a proteção de um anjo. Isso é uma cultura judaica. Isso está na Bíblia. Então, eles tinham aquela cultura de que cada pessoa tinha o seu anjo específico, que o Senhor mandava e guardava. O salmista diz que os anjos acampam ao redor do que os teme. E eles tinham esse pensamento de que os anjos estavam ali. E ali era o anjo de Pedro, que já tinha vindo talvez anunciar, Pedro morreu. É um anjo. Eu disse, não é um anjo não. Eu ouvi muito bem. É Pedro. É Pedro com aquela vozinha rouca dele. É Pedro. É Pedro batendo. Aí eles foram lá e abriram a porta. E Pedro entrou. E contou a eles tudo que Deus tinha feito. Tudo que Deus tinha naquela noite feito. E pela manhã, quando o rei Herodes descobre que Pedro tinha saído da prisão, ele ficou enfurecido e cumpriu a lei que dizia, a lei romana, que qual soldado que deixasse sair algum prisioneiro pagava com a vida. E eles pagaram. E Pedro uma vez mais, e a igreja uma vez mais, foi vencedora por uma coisa que é o segredo de todo crente, que muitas das vezes nós esquecemos de fazer, oração. Como a gente vê pessoas, ao invés de estar orando, está tendo outras atitudes, está dispersos. Mas quando a gente ora, quando a gente pede, Deus abre as portas. Deus faz com que as pessoas venham à frente, se convertam pelo poder da palavra de Deus. Ore, irmão, ore mais, ore 24 horas, ore sem cessar. Não é ficar 24 horas orando, não, mas orar sem cessar. Você está na condução, ore. Você está no trem, ou no ônibus, ou no avião, aonde você estiver, ore. Você está em casa, ore. Quanto mais você orar, mais vontade vai ter de orar. Porque quanto mais oramos, mais nós entramos na presença de Deus. Quanto mais oramos, mais vitória vem para a nossa vida. Quanto mais oramos, mais esperança chega para a nossa vida. Tenha uma vida de oração e Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus vai fazer milagres na sua família. Deus vai fazer milagres na sua saúde. Deus vai fazer milagre na sua finança. Ore, ore, ore. É um grande segredo. É um grande segredo. Quantos testemunhos a gente já tem visto de pessoas que oraram e Deus deu a resposta. E uma vez mais, eu estou aqui falando que a oração, ela muda a história. Deus não rejeita a oração dos seus fiéis. Deus não rejeita a oração quando nós estamos buscando a Deus. E nesta noite eu convido a todos que se coloquem em pé. E nós vamos declarar para o Senhor algo nesta noite, baseado no que nós falamos aqui. Nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor, e você vai colocar diante do Senhor a tua necessidade, aquilo que você precisa. Você vai adorar ao Senhor orando.
Porque a oração também é adoração. E você vai descobrir como Deus vai fazer. Glorianda la basturi cash. De masturi andala e asturi clash. Ramasturi andala e basturi kelas. Ramas do iclepai ticla masturi andas. Louve o Senhor nesta noite. Oh, Deus está aqui. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Pedro era justo. Nunca vi Você justo sem resposta. Deus vai te dar a resposta nesta noite. No sofrimento. Acabou o sofrimento, Deus vai mudar a sua história. Basta somente esperar. Espere no Senhor, irmãos. O que Deus irá fazer. Adore ao Senhor. Quando Ele estende as suas mãos. É o que, irmãos? Hora de ver. A igreja cante, adore ao Senhor. Então, abra sua boca. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Louve ao Senhor, louve nesta noite. Receba de Deus a sua vitória. Receba de Deus mudança para a sua vida. Louve, seu louvor invade os céus. Olha como Deus faz. Assim como Deus fez com Pedro, faz com você. Abrindo o caminho, o quê? Tantas correntes, tirando os espinhos, ordenas aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. De noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ah, Senhor Deus, nesta noite, Senhor, entra com providência as necessidades dos teus filhos. Mude a história de cada um, Senhor Deus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, está trabalhando por você, está trabalhando por você, está trabalhando por você. Receba a vitória da parte de Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Aleluia. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo. Aleluia. De noite ou de dia, erga as suas mãos, sua bênção chegou. Aleluia. Comece a cantar com muito louvor. Adore com muito louvor. Aleluia, com muito
muito louvor. Adore ao Senhor com muito louvor. Alabaxuri andarai. Aleluia. Com muito louvor. Aleluia. Vamos aplaudir. Aleluia. Deus abençoe o pastor Davi por essa mensagem, essa palavra rema. Ainda de pé, nós vamos ouvir o cantor Suedson. Pastor, o cantor Suedson, ele é Suedson Damasceno. Ele é compositor também, compôs hino de Chile Cavalhares, da Andréia Fontes, né? E hoje veio louvar ao Senhor a convite do nosso pastor. Ele vai estar louvando o Senhor com 2 hinos. Enquanto ele louva o Senhor, nós vamos tirando a oferta. Amém? Semeia, semeia com alegria. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas para Jesus. Depois pode falar do seu trabalho, tá? Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Eu perguntei ao pastor se convém vocês ficarem em pé, disse para ficar à vontade. Então os irmãos podem se assentar, amém, amados? Já que ele me deu a oportunidade de cantar 2 hinos. Coloque aí número 2. Obrigado, pastor Jorge, viu? Ao presidente, pastor Magni. Deus abençoe o pastor João. Depois de tanto tempo reencontrá-lo. Cantor Davi, Deus abençoe. E ao cantor Marcelo, que foi um amigo que disse: vou te levar lá de volta. Eu vim aqui há muitos anos atrás, com o pastor Samuel Bezerra. E aí o Marcelo me ajudou a voltar aqui. Pode soltar. Glória a Deus. Deus abençoe muito. Eu gosto muito de escrever hinos, né? Eu acho que vocês conhecem algumas músicas dessas que eu já escrevi. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer seus sentimentos, avaliar sua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de quem? A voz de um adorador, adorador, adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá pro deserto e te deixa só, e no meio dessa adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você vai fazer? Que este, aleluia, vai fazer o quê? Aleluia. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé, questiona ou adora, aleluia, ou adora, ou adora, ou adora, questiona ou, aleluia, aleluia,
Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Me faz um favor, pega no braço do vizinho e fala assim: vai fazer o quê? Vai adorar ou vai reclamar? Aleluia! E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá pro deserto e te deixa só, e no meio dessa adversidade o exército inimigo vier te afrontar. Cante, igreja. Questiona tua adora. Aleluia. Questiona tua adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora, ou adora. Se eu fosse você, adorava. Questiona ou adora, ou adora. Questiona ou adora. Aleluia. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Pode deixar o playback seguir, que não acabou não. Olha aqui para mim. Eu respeito todo mundo que grava as minhas músicas. É as letras que Deus me dá. Mas seria bom te lembrar que a experiência não é de quem canta, a experiência é de quem? Só eu sei onde estava e como estava na hora que eu escrevi isso. Isso não é poesia. Isso foi um deserto. Aí na hora eu poderia terminar a música aí. Aí, pastor Jorge, eu me lembrei que a Bíblia diz que Deus tem compromisso com adoradores. Foi aí que eu resolvi encerrar essa música de um jeito que o diabo não gosta. Pega na mão do vizinho aí, me ajuda para terminar ela, vai. Levanta a mão dele pro alto e me ajude, assim ó. Eu prefiro adorar. Aleluia. Levanta bem alto, vai. Eu prefiro adorar. Aleluia. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Aleluia. Eu prefiro adorar. Aleluia. Xaragaraba, xalaba, xaragaraba. Alaba, xaragaraba. Se ele nada fizer, eu prefiro adorar. Só quem prefere adorar e se manifeste. Diga aleluia, aplauda, diga glória a Deus, faça alguma coisa. Eu prefiro adorar. Adorar Ele. Que Deus abençoe a vida do presidente, pastor Magno. Eu estive com ele alguns anos atrás. E estive com o pastor Abner Ferreira, que é muito meu amigo. E o pastor Magno disse que um dia eu viria aqui. E escolhi o dia de vir, que ele não pôde estar. Mas leva o meu abraço a ele, viu, pastor Jorge, pastor João, Deus abençoe.
Mas está aqui, o pastor Jorge disse, está o meu CD com essa música e outros. Vocês já ouviram uma música assim, ó? O inimigo tenta te derrubar. Já ouviu isso? Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai? Pronto, a gente vai escrevendo um monte de coisa, mas eu vou cantar só um trechinho de uma para cada tempo. Você já ouviu uma música assim, ó? João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de quem? De Deus. João viu os 7 castiçais de ouro. E no meio, o que tinha no meio? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Aleluia. Não era um sonho. Canta, igreja. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Dá para ouvir um glória a Deus aí, aleluia. João viu e não mais pôde suportar. A Bíblia diz assim: todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. Se o que eu vou falar for verdade, você vai reagir. João viu, e essa igreja também vai ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e por isso a vida eterna nos concedeu. Cante. Não era era real. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Eu termino aqui. Pastor Jorge, eu queria passar suas mãos de presente.